Eu acho que no futuro o curso vai ser completamente online, né? Que já existe os EADs. Eu acho que isso vai intensificar. E eu acho que isso acontece porque o aluno não consegue mais ficar 1 hora sentado só prestando atenção no que o professor está falando. O aluno precisa ver imagem, precisa entrar, assistir vídeo na internet para pegar a atenção dele mesmo. Imagina, eu vou fazer uma pós-graduação, tenho que ir para os Estados Unidos fazer a pós-graduação. Se eu posso ter esse acesso na minha casa, eu ia preferir. De repente a lousa um grande tablet no futuro, o visual ele é muito mais impactante do que só ouvir uma aula ou então fazer uma cópia de uma lousa. Acho que o que você vê é muito mais direto. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Carlos. Eu vim contar para vocês um pouquinho do case do Veduca, contar a história, contar para onde a gente está indo, o que a gente está trabalhando, falar um pouquinho sobre o presente, mais do que o presente, falar um pouquinho sobre o futuro da educação. Só que antes, vou falar bem rapidinho, que já está em cima da hora do almoço. Antes de começar, eu queria começar contando uma história para vocês, que começou há 65 anos atrás. Alguém aqui sabe quem foi esse senhor? Esse senhor, o nome dele, na época ele era um coronel, Casimiro Montenegro Filho. No final da Segunda Guerra Mundial, ele teve um sonho de transformar o Brasil um dia numa potência na indústria aeronáutica. E ele fez algumas visitas aos Estados Unidos, foi ao MIT, ao Massachusetts Institute of Technology, e, em 1950, ele começou uma escola aqui no Brasil. Ele deu o nome a essa escola de Instituto Tecnológico de Aeronáutica, lá em São José dos Campos. E 19 anos depois que ele começou essa escola, uma vez que ele foi ao MIT, trouxe o reitor do MIT, trouxe a primeira turma de professores do MIT, começou uma escola de excelência focada em construir uma indústria aeronáutica no Brasil. 19 anos depois que ele começou, em 1969, no ano que os Estados Unidos colocou um homem na Lua, um ex-aluno dessa escola, chamado Osiris Silva, saiu e montou uma startup. Na época, o nome dessa empresa que ele começou era Embraer. E 30 anos depois, 20 anos depois, na década de 90, a Embraer foi privatizada. E hoje é uma das 3 principais fabricantes de aeronaves do mundo. O Brasil exporta, acho que os 2 principais produtos de exportação brasileiro. Um é minério de ferro, o outro é avião. Por que eu estou contando essa história para vocês? Enfim, está aí algumas fotos lá do ITA da Embraer. Pelo seguinte, como a gente já falou aqui um pouquinho no início, o Brasil tem bons casos, sim. E isso, o ITA e a Embraer, é uma prova que o investimento em educação, obviamente, dá retorno. Só que, qual é o problema disso? É a escala. O ITA forma 100 alunos por ano. Como é que a gente consegue escalar? E aí é que entra a tecnologia. Bom, eu me formei lá em 2002. Como todo bom engenheiro, fui trabalhar primeiro no mercado financeiro. Depois, trabalhei 9 anos em marketing na Procter & Gamble. Mas eu tinha um sonho de ter um negócio que não só visasse ao lucro, mas ajudasse a melhorar a vida das pessoas. E, como a gente sabe, a educação é a causa raiz de N dos problemas que nós temos no Brasil. Em 2011, eu saí no período sabático, fui estudar modelos de negócio que estavam explodindo nos Estados Unidos, que ainda não haviam chegado ao Brasil. Nesses estudos, encontrei um movimento de Open Courseware, que André explicou bem. Começou com o MIT também em 2002, quando eles decidiram que iam filmar e disponibilizar gratuitamente todo o conteúdo. Eles foram seguidos pelas principais universidades do mundo, só que isso não havia chegado ao Brasil ainda, por 2 motivos. Primeiro, todo esse conteúdo está em inglês, e só 2% da população brasileira fala inglês fluente, infelizmente. Ainda para a gente conseguir transformar o Brasil num país bilíngue tem um grande esforço. E o segundo motivo é que as grandes universidades brasileiras ainda estavam engateando, ainda não haviam começado a seguir os passos das grandes lá de fora. Quando a gente olhou para isso, falei, olha, é isso. Não tem nada parecido no Brasil. O Brasil precisa muito de educação de qualidade. Quando a gente olha, o Brasil é a 7ª economia do mundo, porém, em qualquer ranking educacional, a gente está sempre nas últimas posições. E isso acaba sendo o maior gargalo para o crescimento econômico brasileiro. Falta educação de qualidade, falta mão de obra de qualidade, o Brasil não cresce nem 2% ao ano. E o terceiro motivo, acho que, como todo mundo falou aqui, já deu aula há algum tempo, eu venho de uma família de professores, meus pais deram aula há muito tempo, eu, infelizmente, não tenho mais tempo de dar aula, mas já dei bastante aula. E sou bastante apaixonado por educação.
E, em 2011, no final de 2011, eu deixei a indústria, me juntei com mais 3 fundadores, 2 deles estão aqui, é o André Tachan e o Marcelo Melahovitch, e nós começamos o Veduca. O propósito nosso é democratizar a educação de alta qualidade no Brasil, com videoaulas das melhores universidades do Brasil e do mundo, de graça, na língua nativa, de forma contextualizada e personalizada e com certificação. Nós somos uma empresa de conteúdo ou de tecnologia? E foi um ponto que nós discutimos bastante. Nós somos uma empresa de tecnologia. Como visão, a gente quer ter a plataforma que oferece a melhor experiência de aprendizado online do mundo. Essa é a visão. E o produto é um site de videoaulas. Vou pular aqui o primeiro vídeo do site, para a gente acelerar, e contar primeiro um pouquinho dos primeiros resultados. A primeira versão do Veduca foi ao ar em março de 2012. E a gente obteve alguns resultados bem interessantes. Hoje, o Veduca já está com 18 meses, um pouco mais de 5.600 videoaulas de 17 das principais universidades do mundo. Então, Harvard, Stanford, Yale, Princeton, Berkeley, MIT, NYU. E já temos 4 brasileiras, USP, Unesp, Unicamp e UNB. Todo esse conteúdo está organizado em 21 assuntos ou 21 campos de conhecimento que cobrem todas as possibilidades do ensino superior, então, artes, arquitetura, engenharia, medicina, política, filosofia, comunicação, jornalismo, e por aí vai. Nós conseguimos alguns números bastante expressivos, quase 3 milhões de visitas, quase 1 milhão, mais de 1,5 milhão delas únicas, só com 20% do conteúdo ainda traduzido para o português e sem gastar nenhum centavo em publicidade. Não que a publicidade seja ruim. Acho que isso... Nós agora estamos preparando para começar a investir em publicidade, mas eu acho que esses números, sem gastar nenhum centavo em publicidade, provam que há uma demanda reprimida muito grande pela educação de qualidade no Brasil. Quando a gente olha para os nossos públicos-alvo, nós temos 3 grupos. O primeiro grupo são estudantes universitários. Como a Lê falou no início da apresentação aqui, o Brasil tem quase 7 milhões de estudantes universitários, que é grande porque o Brasil é grande. Agora, quando você olha em percentuais, o percentual de jovens de 18 a 24 anos atualmente matriculados numa instituição de ensino superior não dá 14%. Ou seja, tem uma avenida, uma oportunidade muito grande para crescer. Aquele grande país, referência em educação na América Latina, como Peru, por exemplo, brincadeira, tinha algum peruano, tem 35%. O segundo público-alvo que nós queremos ajudar a melhorar a vida através da educação são profissionais que já possuem diploma de curso superior. O Brasil tem 18 milhões de profissionais que já têm diploma de curso superior, o que também é um número grande, porque o Brasil, em números absolutos, tem uma população muito grande, mas também tem uma oportunidade muito grande para crescer. Por quê? Quando você olha o percentual da população brasileira que tem diploma de curso superior, não dá nem 10%. Compara com os Estados Unidos. 40% dos norte-americanos têm diploma de curso superior. Compara com a Rússia, mais de 50% dos russos têm diploma de curso superior. Ou seja, esses 18 milhões de brasileiros têm o potencial de, pelo menos, multiplicar por 4 aí nos próximos anos. E nós temos um terceiro público-alvo, menorzinho, são professores universitários. De acordo com o último censo do MEC, a gente está falando de 250 mil professores universitários. É um público menor, mas ele é muito importante para a gente, porque eles são multiplicadores. Bom, atraímos todo esse público, atraímos muita atenção da imprensa, atraímos um investimento de 4 fundos, curiosamente, nenhum deles é brasileiro. E, com o investimento, nós lançamos a segunda versão do site, que foi ao ar agora em junho de 2012. E, a partir daqui, agora, que eu quero começar a entrar um pouquinho mais em detalhes sobre o futuro. Nós lançamos uma nova versão no ar do Veduca, que, mais do que apenas videoaulas, ela tinha alguns grandes diferenciais versus aquela versão que nós tínhamos antiga, que era um estudo quase que mais passivo. 3 grandes diferenciais. Primeiro, ferramentas que permitem uma maior interação entre o estudante e o conteúdo. Então, por exemplo, o aluno está assistindo a videoaula no Veduca, ele pode ir fazendo anotações à medida que a aula vai passando, sem a necessidade de parar o vídeo, como se fosse um caderno online, de forma que, quando ele termina de fazer as anotações, ele vai revisitar o seu caderno de notas eletrônico, e é só ele clicar na nota que ele é levado à videoaula no momento no qual a anotação foi feita.
Tem um algoritmo de busca na fala muito bacana, que permite que o estudante busque por determinadas palavras no discurso do professor, e aí, numa aula de 50 minutos, ele acha exatamente o momento no qual o professor tocou naquele assunto. Segundo grupo de diferenciais, ferramentas que permitem uma maior interação entre os estudantes. Acho que muito aqui a gente já falou da importância do peer-to-peer, do contato via ferramentas de chat e fórum, que permitem que todos aqueles que estejam assistindo a uma mesma videoaula possam interagir entre si. E o terceiro, o mais importante, ferramentas, a parte de quizzes e testes, que permite que o estudante vá, à medida que ele vai assistindo uma videoaula, à medida que ele vai progredindo no curso, ele vai testando os seus conhecimentos, a videoaula para, entra uma série de perguntas e respostas, de forma que o aluno vai fixar melhor aquilo que ele acabou de aprender, o que é fundamental para que nós possamos emitir um certificado. Passa o vídeo 2, por favor. Vamos ver um pouquinho o que a gente fez aqui. A partir desta quarta-feira, a USP, a maior universidade da América Latina, começa a ministrar cursos pela internet de graça, a exemplo das principais universidades do mundo. Certificado, não em Harvard, mas de Harvard. Pelo curso de epidemiologia, Camilo começou a explorar o imenso universo da educação à distância. Agora, o médico se especializa em economia comportamental. Eu gosto muito, de procurar coisas diferentes para trazer para a minha prática do dia a dia. Eu peço assim, nossa, por que eu não tive isso antes, Inclusive na faculdade. Universidades americanas, europeias e até mexicanas já chegaram ao Brasil. O conteúdo é quase 100% em inglês. A partir dessa semana, a USP entra para valer no mercado de educação à distância, com 2 cursos, Física Básica e Probabilidade e Estatística. A gente teve uma preocupação muito grande de não perder qualidade, a qualidade do curso, esse que está sendo oferecido agora na parceria com a Veduca, é a mesma qualidade que os alunos de engenharia têm aqui na Escola Politécnica. O Brasil tem a 5ª maior população universitária do mundo, mais de 6 milhões de estudantes. Parece muito, mas é pouco, porque só 13% dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos estão matriculados em uma universidade. Educação totalmente gratuita. Nosso propósito é democratizar a educação. Qualquer pessoa que queira um certificado, que queira aprender esses conteúdos no nível da melhor instituição de ensino da América Latina, que é a USP, já pode fazê-lo através do Veduca. A partir desta quarta-feira, a USP, a maior universidade da América Latina, começa a ministrar cursos pela internet de graça, a exemplo das principais. Para quem não pegou, um loop, a gente repete até o aluno entender. Brincando, gente. Nós começamos, como passou a reportagem, isso foi no dia 12 de junho, tem 3 meses mais ou menos. Nós começamos com 2 cursos, um curso de probabilidade estatística, do professor Melvin Simbalista e André Leme Fleury, do Departamento de Engenharia de Produção da USP, um curso de Física Mecânica Básica, do professor, enterrado ali, do professor Vanderlei Salvador Banhato, da USP, e depois adicionamos um curso de bioenergética da Universidade de Brasília. Tá? Alguns resultados bastante interessantes. Em 60 dias, a gente teve 25 mil inscritos nesses 2 primeiros cursos. De novo, sem investir nenhum centavo em publicidade. O que é interessante desse número? Se você somar todos os alunos para os quais esses professores deram aula a vida inteira, não chega nem perto do que a gente conseguiu colocar assistindo no Veduca em 60 dias. A base cadastrada pelo hoje mais que multiplicou por 3, todos os números multiplicaram bastante. Agora, talvez o que é mais importante, isso nos colocou o Veduca e mais, colocou o Brasil nesse cenário internacional de discussão e de desenvolvimento dos MOOCs. Aqui tem algumas reportagens, eu acho que tem uma da época que saiu em junho, que mostra ali os players internacionais, Coursera, EDX e Udacity, e a gente aqui na América Latina, saiu uma outra reportagem interessante no Financial Times há um tempo atrás, falando que o mundo tem 7 players experimentando com isso, que é o Coursera, o EDX e o Udacity e o Udemy nos Estados Unidos, o School no Japão, a Iverse na Alemanha e nós aqui do Veduca, aqui do Brasil.
Né? Agora, como toda revolução, isso causa discussão. Né? Todo mundo aqui, depois da palestra da Andréa, já sabe o que é um MOOC, vou pular o que é um MOOC, que são tipo de curso aberto, são cursos online abertos para as massas. Né? E tudo isso, toda essa revolução, gerou um debate internacional. Os MOOCs são positivos ou negativos? Então, a gente tem uma série de argumentos prós e contras. Você tem, por exemplo, ano passado, o New York Times falou que 2012 foi o ano dos MOOCs. Né? A revista Times falando dos professores que se tornaram professores celebridades. A Forbes falando de como os MOOCs vão revolucionar a forma com a qual o treinamento corporativo se dá. Ou o Washington Post falando um pouquinho da missão dos MOOCs, que é exatamente trazer a educação de elite para as massas. Agora, você tem também uma série de artigos também falando que há algumas perguntas a serem respondidas. Então, a Scientific American, esse ano, publica uma pesquisa falando que os professores ainda têm uma visão bastante cética com respeito aos MOOCs. Você tem o Financial Times, bem duro, falando que os MOOCs são uma distração da real reforma necessária à educação. Você tem o Chronicle of Higher Education, falando de um desses professores estrela dos MOOCs que virou uma estrela na internet e desistiu. E você tem o USA Today, por exemplo, falando da proliferação dos MOOCs e, antes, que a gente deveria responder algumas perguntas. Eles são realmente positivos ou não? Agora, acho que mais importante do que eles são positivos ou não é o debate. Tá? E eu fecho com essa matéria, tem alguns meses, do New York Times, falando que as classes online estão incendiando um debate na academia. A academia, os professores, as grandes universidades estão debatendo. Por quê? Estão debatendo o futuro, porque esse modelo esse modelo não é nem do século XIX, é do século XIV. Essa aqui é uma pintura da Universidade de Bolonha, do século XIV. Peço para vocês prestarem atenção em dois pontos. Primeiro, perceba na terceira fila um sujeito ali dormindo, né? Que é bastante, assim, todos nós passamos por isso na nossa educação. Não necessariamente dormir, eu vejo algumas pessoas aqui quase dormindo, estou brincando. Agora, o que é mais importante aqui, eu acho que nessa figura, é um modelo muito parecido com o qual nós estudamos, e o professor ali, quase que numa posição de semideus, ele mais alto que todos, né? Com autoridade sobre todo mundo, quase que os súditos dele, os alunos, abaixo da classe. E o que está acontecendo? Todos os mercados, todas as indústrias nas quais a tecnologia entra, ela entra e move o poder do produtor para o consumidor. Alguns exemplos. A indústria da música. Antes da tecnologia chegar, onde é que estava o poder? Na mão das gravadoras. Depois da tecnologia, foi para onde? Para a mão de quem ouve. A indústria do entretenimento. Quem aqui assiste ou já assistiu algum episódio do House of Cards? Algumas pessoas. Coloca o vídeo 4 para mim, por favor, um discurso do meu amigo Kevin Spacey, suspeito preferido. Clearly, the success of the Netflix model, releasing the entire season of House of Cards at once, proved one thing. The audience wants the control. They want the freedom. If they want to binge, as they've been doing on House of Cards and lots of other shows, then we should let them binge. I mean, I can't tell you how many people have stopped me on the street and said, "Thanks, you sucked 3 days out of my life." And through this new form of distribution, we have demonstrated that we have learned the lesson that the music industry didn't learn. Give people what they want, when they want it, in the form they want it in, at a reasonable price. Quem aqui não conhece o House of Cards, realmente, se vocês começarem, vai sugar 3 dias da vida de vocês. Acho que um ponto bacana aqui o poder estava na mão de quem? Das produtoras de seriados de TV americano, e o Kevin Spacey e a sua turma não quis ceder ao controle deles, foi à Netflix e criou e montou o House of Cards e lançou toda essa temporada de uma vez só na Netflix. Foi um extremo sucesso e prova, exatamente como ele falou, que o poder está na mão da audiência, está na mão de quem está consumindo, está na mão do espectador. Né?
Então, como é que a gente faz? Quais são as principais tendências dessa tecnologia centrada no estudante? Primeira e mais importante é um estudo assíncrono. O estudante hoje ele quer ter a possibilidade de aprender quando ele quiser, na hora que ele quiser. Não sou eu que estou falando isso. Nós fizemos uma pesquisa com 1.200 estudantes. Tá? O que te motiva a visitar o Veduca? A gente imaginava, claro, que a primeira barrinha mais alta ali, o conteúdo disponível gratuitamente. Agora, para nossa surpresa, a segunda barrinha não foi, por exemplo, o conteúdo está em português, ou as instituições de renome, ou a organização e a curadoria do conteúdo. Foi a possibilidade de aprender a qualquer momento, em qualquer hora. Tá? Segunda grande tendência é o acompanhamento de performance. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso, a parte de quizzes e testes. Como é que ela funciona hoje no Veduca? Nós temos as videoaulas, 50 minutos. Como a gente muito falou aqui, o conteúdo ele tem que ser redesenhado para a internet. Então, essas videoaulas elas são quebradas em partes, em conceitos. Cada parte é um conceito. Então, uma videoaula de 50 minutos, por exemplo, é quebrada em torno de 5 partes de 10 minutos cada uma. Cada uma dessas partes, o professor fala um conceito. Quando o professor termina de falar um conceito, entra uma série de perguntas e respostas, de forma que o aluno exatamente vai testar e vai fixar aquele conteúdo que ele acabou de aprender. E, com isso, a gente consegue ter uma performance e consegue falar para ele, ó, você precisa melhorar aqui ou melhorar ali. Tá? Toda a parte de ranking, a parte de avaliação peer-to-peer. Acho que, qual que é o objetivo da avaliação de performance? O objetivo da avaliação de performance é a gente identificar quais são os pontos que o aluno precisa de melhor treinamento e utilizar a tecnologia para tirar o melhor de cada aluno. Assim como o esporte, especialmente o vôlei, do Bernardinho, que ganhou tudo que a gente puder imaginar nos últimos anos, e ele usa notebook lá nas telas, lá nas quadras, há muitos anos, porque ele sabe que acompanhamento de performance é fundamental para ele tirar o máximo dos atletas, para ele falar, esse atleta precisa treinar esse fundamento, aquele atleta precisa treinar aquele outro fundamento. Né? Tutoria on demand. Tá? Tutoria on demand nada mais é do que, quando o aluno tem uma dúvida, ele tem que ser capaz de ir lá e tirar essa dúvida. E qual é o trabalho, qual o papel da tecnologia? Fornecer ferramentas que permitam, como chat, fórum, que permitam que o estudante possa entrar na hora que ele tem a dúvida e conecte o estudante com alguém que sabe responder aquela pergunta. Né? Turmas customizadas. Turmas customizadas é uma das minhas tendências preferidas. A gente sabe que quando nós começamos, quando nós estudamos no modelo convencional, a gente não teve a possibilidade de escolher as nossas turmas. A nossa turma foi imposta. Mas hoje a tecnologia permite, a gente já está trabalhando em algoritmos que permitem que você agrupe os estudantes baseado na afinidade. Então, o estudante vai poder escolher com quem ele estuda de forma a otimizar, aumentar a eficiência do processo de aprendizado. E é muito parecido com o matchmaking. A gente sabe muito sobre isso, tem uma série de sites, tem uma indústria, na verdade, sobre o matchmaking. E aqui eu acho que vai um ponto interessante. Alguém aqui sabe quem foi o vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2012? Ninguém? Arrisca? Coloca o vídeo 5, por favor. I have to admit that none of us really understood what the award was for. So if I could ask you to explain. My colleagues and I study matching markets, and unlike financial markets, matching markets are markets where the price isn't the only thing that decides who gets what. Economists have spent lots of time studying markets that don't involve matching, where the price decides who gets what. But in many markets, college admissions, getting a job, getting married, getting an organ, you can't just choose what you want, you also have to be chosen. And those are the markets that we study. They mark some of the most important passages of your life. I mean, where you go to school, what job you get, who you marry. You can, hardly have more important things than that. Muito bacana aquele estudo dos mercados de matching. Né? E, como exemplos de mercados de matching,
São o mercado de trabalho, o mercado de admissão em universidades, e eles estudam algoritmos e formas de você fazer isso de uma forma mais eficiente para você aumentar a eficiência do mercado. Vencedor do Prêmio Nobel de 2012, ou seja, um tema extremamente em voga. Inclusive, é interessante que esses estudos começaram na década de 70 com um artigo que se chama College Admissions and Stability of Marriage. Interessante. Por quê? Porque há uma correlação, os modelos são muito parecidos entre o que leva uma pessoa a escolher um parceiro e o que leva uma pessoa a escolher uma universidade, o que leva a pessoa a escolher uma turma. Então, nosso trabalho, enquanto empresa de tecnologia, é desenvolver um algoritmo que vai utilizar esse conhecimento para aumentar a eficiência do processo de aprendizado através da escolha por afinidade. Tá? E, por último, e a minha tendência preferida são os planos de estudo personalizados. A gente já falou um pouquinho aqui, vou tangibilizar um pouquinho mais para vocês. Primeiro, a personalização no tratamento de problemas não é algo novo. Qual o setor que já utiliza isso há bastante tempo? A medicina. No passado, a medicina estava preocupada em tratar as doenças. Então, por exemplo, o Carlos tem meningite, não importa o meu histórico, não importa nada do Carlos, eu vou tratar a meningite. E o tratamento que eu vou receber é igual para mim, é igual para a Andréia, é igual para a Natália, é igual para qualquer pessoa. E a medicina evoluiu. A medicina hoje trabalha com tratamentos personalizados. O que significa isso? Significa que a medicina vai adaptar, personalizar esse tratamento, levando em conta o meu histórico familiar, o meu histórico genético, os meus hábitos, levando em conta tudo que eu carrego para me dar um tratamento mais efetivo, de forma que vai aumentar a minha expectativa de vida. E o que a gente está desenhando aqui nada mais é do que a mesma coisa. É um algoritmo de plano de estudo personalizado que permite customizar o que a pessoa aprende e como a pessoa aprende. Como é que funciona isso, Carlos? Da seguinte forma, bem simples. O aluno entra no sistema e, baseado no histórico dele, de resolução de quizzes, de assistir às videoaulas, baseado na informação que nós temos deles das redes sociais, principalmente as redes sociais profissionais, as informações profissionais, a gente consegue inferir o que ele sabe e o que ele pode melhorar. Com isso, baseado num objetivo que o aluno nos dá, a gente monta um plano de estudo personalizado. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O Carlos, eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou engenheiro, trabalhei no mercado financeiro e depois trabalhei 9 anos em marketing. Mas eu tenho um objetivo de me tornar um empreendedor. O algoritmo calcula que o Carlos sabe de marketing, o Carlos sabe de cálculo, o Carlos sabe de finanças, mas, baseado no objetivo que o Carlos deu, ele quer se tornar um empreendedor para fazer lá o Veduca. Ele precisa aprender várias coisas sobre empreendedorismo, sobre fundraising, sobre team management, por exemplo, e, baseado nisso, o algoritmo monta um plano de estudo, colocando cursos baseado em aonde o Carlos está e aonde o Carlos quer chegar. Esse é o quê? Além disso, a gente tem também o como. O algoritmo de estudo personalizado ele pode também customizar como o aluno aprende. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, que é algo que a gente está estudando agora, tem 10 anos de pesquisa sobre isso. Perfis psicológicos diferentes têm learning styles diferentes. Então, existem perfis, por exemplo, que aprendem melhor competindo. Então, a pessoa está assistindo aqui uma videoaula, respondendo quizzes, no cantinho aqui da plataforma, eu tenho que estar mostrando um ranking, porque essas pessoas são competitivas, ela quer ver onde ela está. Agora, tem outros tipos de perfis psicológicos que aprendem melhor colaborando. Então, esse mesmo cantinho aqui, ao invés de eu incitar ou incentivar a competição, tem que mostrar o quê? Perguntas de pessoas que sabem menos. Para quê? Para incentivar que as pessoas colaborem. Não tem nada de errado, são simplesmente perfis diferentes. Isso é o estudo personalizado. Essas são as 5 grandes tendências que nós temos, que nós estamos trabalhando para melhorar o ensino. Não só aumentar o alcance do ensino através de uma maior escala, mas também melhorar a forma com a qual os estudantes aprendem. É óbvio que nós temos uma série de perguntas. Por exemplo, o estudo assíncrono. E os alunos que não têm uma boa autodisciplina? Será que eles vão ser capazes de terminar e de concluir bem? O acompanhamento de performance, uma correção eletrônica é suficiente?
Avaliação peer-to-peer, a gente pode confiar numa avaliação de colegas? A tutoria on demand, isso é um modelo escalável? Turmas customizadas, a gente está deixando que os alunos se unam através da afinidade. E a diversidade? A gente deveria impor a diversidade? E um plano de estudo personalizado, no qual cada pessoa pode montar seu plano, levanta aquela pergunta, talvez a mais importante de todas. Se qualquer pessoa pode montar um plano de estudo personalizado, o que vai nos garantir uma qualidade mínima de cada um dos estudantes que saem do processo? São uma série de perguntas que nós temos. E perguntas, na verdade, não são ruins. Perguntas, questionar é bom, porque questionar é o que faz com que a gente ande para frente. Eu tenho só 3 certezas. Primeira certeza, os cursos online, toda essa revolução na tecnologia, na educação que está acontecendo graças à tecnologia, não vai substituir o ensino presencial. Muito pelo contrário, ele veio para complementar, assim como um avião não substituiu o carro, assim como o MP3 não substituiu o CD, assim como a Netflix não substituiu a Globo. Segunda grande certeza, essa revolução ela é inevitável e irreversível. Então, a gente tem que aproveitar, aprender e crescer junto. E terceira grande certeza, essa revolução que está acontecendo na educação é uma oportunidade única que a gente tem no Brasil de tirar o nosso país das últimas posições dos rankings educacionais e colocar o Brasil na sua posição de direito, que é o topo. Eu comecei falando de 2 brasileiros, falando de aviões, falando de 2 brasileiros, a gente está falando de inovação. Eu queria deixar para vocês com o último pensamento a respeito de um grande brasileiro que entendia pouco sobre inovação, né? O Santos Dumont, que inventou o avião. E ele fala como um grande inovador. Eu queria deixar vocês com esse último pensamento dele e convidar a todos nós que estamos inovando em educação para a gente inovar junto, aprender junto e transformar o Brasil através da educação. É isso. Obrigado.